Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e no dia de hoje vamos falar sobre a regra de CSS Import. Esta regra Import serve para importar uma folha de estilo para outra folha de estilo. Ou seja, é nós pegarmos o estilo que está numa página de estilo e levarmos esse todo o estilo para uma outra folha sem copiarmos todo o código. Apenas com um simples comando, uma linha de código, podemos importar o estilo que está numa folha diferente. E este método tem como objetivo nos ajudar a escrever um código limpo e organizado. E aqui estão três maneiras que nós podemos utilizar para importar um arquivo CSS, um arquivo de estilo diferente do que está no nosso arquivo atual. A primeira forma de nós importarmos é utilizarmos primeiro a expressão @import, sem esquecer, no início devemos colocar sempre essa expressão @import e depois o caminho do estilo que nós queremos importar. Nessa primeira situação, o estilo é simplesmente importado para a outra folha de estilo, simplesmente assim. E temos uma segunda maneira de nós importarmos os nossos estilos, utilizando sempre a expressão @import, o caminho do arquivo que nós queremos importar, que é o style.css. Só que desta vez nós vemos uma nova propriedade que é o Screen and Max Width 700 pixels. O que isso significa? Significa que a folha de estilo é importada apenas quando a janela do navegador estiver numa certa medida. Por exemplo, eu coloquei aqui Max Width 700 pixels. Ou seja, no máximo, só deve me apresentar até a minha tela estiver em 700 pixels. Quer dizer, de 700 pixels para baixo, o CSS vai importar esta folha de estilo. Agora, se a minha janela do navegador estiver acima ou fora das minhas condições, nesse caso se estiver acima de 700 pixels, como por exemplo 800 pixels, a folha de estilo não vai ser importada. Então, o screen end, e depois vem a condição, serve para importar a folha de estilo apenas quando o navegador, a janela do navegador estiver numa certa medida, numa certa altura ou numa certa largura. E temos uma terceira forma de nós importarmos os nossos estilos. @import style.css print. Essa terceira propriedade print serve para importar apenas o estilo quando estivermos no momento de imprimir a nossa página web. Então, quando nós quisermos imprimir a página, o CSS vai importar o arquivo e com todas as configurações ou todos os estilos que nós colocamos aí. E nós vamos ver isso na prática, né? Se nós irmos para aqui nessa janela, nós vemos aqui que temos aqui duas janelas. A primeira é do meu Sublime Text e do meu navegador. E já coloquei aqui um texto simples, um título e dois parágrafos que tem como classe P1 e P2. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar apenas aqui link de uma folha de estilo. E o restante do estilo vamos importar a partir da nossa folha de estilo principal. Se nós observarmos a minha pasta, tenho aqui o arquivo index.html, uma pasta CSS com dois estilos, principal.css e o style.css. Então, vou linkar aqui o meu HTML com principal.css, que é este meu estilo. Estão vazios no momento. Então vou colocar aqui um determinado estilo para ver só se funciona. Ok, então a nossa folha de estilo está funcionando normalmente. Então o que é que eu farei? Aqui nessa folha de estilo principal que nós linkamos com o nosso HTML, vou colocar o meu título, a cor do título como green, verde, deste jeito, atualizando, aí está. Só que eu vou para outra folha de estilo e vou dizer que os meus parágrafos, deixa eu aumentar aqui o zoom,
vou dizer que os meus parágrafos vão ter a cor, pode ser yellow, nesse caso amarelo. Se nós atualizarmos, vamos ver que não aconteceu nada, porque no nosso HTML não linkamos o nosso arquivo com o nosso HTML. Mas nós podemos importar este todo o código a partir dessa folha de estilo que já está linkado, né, que é o principal.css. A partir do principal.css, podemos pegar esse todo estilo que está na folha de estilo style e importarmos. É como se nós copiemos, né? Copiamos este código e viemos colar aqui. Mas uma forma simples de importar, como já aprendemos, vamos colocar a expressão @import, o nome do arquivo, o caminho, nesse caso style.css. Agora vamos atualizar. Se nós atualizarmos, vamos ver que aí o nosso HTML adquiriu as configurações que estão nesta folha de estilo style. Agora podemos fazer qualquer coisa com esse estilo. Read. Ok, vai funcionar normalmente. Porque a partir da principal, que está linkado com o nosso HTML, nós importamos ou transferimos os códigos que estão aqui para essa folha de estilo. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira, deixa eu comentar este e atualizarmos. A segunda maneira de importarmos, como já dissemos, é quando a janela do navegador estiver numa certa medida. Então vamos colocar @import, vou dar um espaço aqui, o nome do arquivo e a nossa condição, scream and max width, ou também pode ser min width, tanto faz. Então vou colocar max width. Só vai importar este estilo se a minha janela no máximo tiver 700 pixels. Quer dizer que abaixo de 700 vai importar também o meu estilo, mas se estiver acima não vai importar. Então 700 pixels. Se nós atualizarmos, vamos colocar aqui ponto e vírgula, ok? Atualizando, vemos que importou o código que está no style.css. Por quê? Porque a nossa janela, se nós notarmos, deixa só abrir aqui o DevTools. Ok. Vamos mudar, não é, o tamanho da nossa janela, ok? Já respondendo. Ok. Ao mudarmos o tamanho da nossa janela, vemos que o tamanho está, a largura nesse caso, 427, ou seja, está abaixo de 700 pixels. Então, praticamente está respondendo à minha condição. Mas se estiver acima, porque o meu máximo é 700, se estiver acima, já vai estar negando a minha condição. Então, este estilo não vai ser importado. Deixa eu aumentar aqui a janela. Vamos colocar para estar acima de 700 pixels. Deixa só dimensionar bem aqui. Vou colocar acima. Então, se nós vemos agora a nossa página, a nossa janela do navegador está acima de 700 pixels. Ou seja, já estamos a negar esta condição. Então, a minha folha de estilo não foi importada. Simplesmente foi importada quando estiver abaixo de 700 pixels. Então, essa é a segunda maneira. Deixa eu desativar aqui. Ok. A terceira maneira de nós importarmos um estilo, deixa eu comentar essa linha, é utilizarmos a expressão @import, o caminho do arquivo, e a expressão print. Como nós acabamos de dizer, só vai importar esse estilo. Deixa eu atualizar. Só vai importar esse estilo quando a nossa página
estiver para ser imprimida. Por isso que aqui a nossa cor para a cor vermelha que nós colocamos como color read no nosso parágrafo não funcionou. Por quê? Porque só vai funcionar quando a página estiver para ser imprimida. Então, venho aqui nas minhas configurações para imprimir a página ou utilizar o comando Ctrl P. Deixa eu abrir aqui a página, a janela. Está um pouquinho lento, mas paciência. Ok, então, no momento em que nós estamos para imprimir, vemos que adquiriu as configurações que nós colocamos aqui no nosso style.css, porque nós dissemos que vai só apenas importar estas configurações se estiver no momento de imprimir, print, vem de impressão, não é? Então, praticamente este foi a nossa aula de hoje sobre a regra de CSS Import.